Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou Diana, enfermeira do Hospital Universitário Walter Cantídio. Estou aqui para apresentar o minicurso, que é uma das atividades do nosso programa PET Digital Saúde. Inicialmente, venho agradecer, pela participação, por estar aqui para desenvolver junto com vocês esse minicurso, que ele fala sobre a revisão de escopo, que é uma metodologia que tem sido cada vez mais utilizada na área da saúde para mapear as evidências e identificar lacunas do conhecimento científico. Para iniciarmos a nossa apresentação, contextualizo sobre o programa PET Digital Saúde, que ele tem como tema geral do nosso grupo GAT1, Grupo de Aprendizagem Tutorial. Ele compõe as soluções digitais, colaborativas e livres para a gestão do cuidado. E nesse contexto do nosso GAT1, temos o sistema de acompanhamento automatizado via WhatsApp integrado à inteligência artificial. E a discussão que nós vamos trazer sobre o minicurso da revisão de escopo surge exatamente como uma das atividades do nosso processo GAT, que fundamenta o desenvolvimento dessas soluções, permitindo mapear a literatura já existente sobre as tecnologias digitais aplicada ao cuidado em saúde. E o nosso objetivo geral do nosso projeto do GAT1 é exatamente aprimorar e implantar o sistema de acompanhamento de pacientes com apneia obstrutiva do sono, tratados com pressão positiva contínua em vias aéreas, na esfera do Sistema Único de Saúde, SUS, no estado do Ceará. E para compreender, e agora eu vou apresentar a nossa equipe do projeto, que compõe uma equipe interdisciplinar com vários profissionais da área do conhecimento, da fisioterapia, tecnologia, enfermeira, que sou eu, tem a administradoras, e essa conexão coletiva de áreas de conhecimento está exatamente direcionada ao processo de construção da tecnologia voltada para a aplicação clínica e organização do cuidado. É importante esse conhecimento ser realmente interdisciplinar. E, além dessa equipe, nós temos os monitores, que são os alunos que estão também participando ativamente de todo o processo das atividades, que compõem a elaboração, o desenvolvimento, a implementação das tecnologias. E os nossos monitores também compõem uma equipe interdisciplinar. Também temos o supervisor voluntário, que ele está lá também acompanhando e ajudando toda a equipe nesse processo. E diante desse contexto, o nosso minicurso aborda o tema revisão de escopo, etapas do JBI e construção do protocolo. Nosso objetivo é apresentar de forma didática e aplicada como estruturar uma revisão de escopo, seguindo as recomendações metodológicas internacionais, especialmente as orientações JBI. Então, o nosso minicurso, ele vai ter como objetivo final compreender o que é uma revisão de escopo, escopo review, apresentar as etapas metodológicas do JBI, entender como estruturar uma pergunta utilizando o PCC, população, conceito e contexto, identificar os elementos de um protocolo e visualizar na prática o protocolo real, o protocolo que está sendo desenvolvido dentro das atividades do nosso GAT1. Então, eu vou trazer, além de como fazer um protocolo e o relatório final, mostrando na prática o nosso protocolo desenvolvido. Aí, a partir de então, o que é uma revisão de escopo? É bom entendermos o que vem ser uma revisão de escopo. Essa revisão de escopo, ela é uma revisão de literatura, é um dos tipos de revisão de literatura, cujo objetivo principal é mapear as evidências disponíveis sobre um determinado tema. Então, é o que? É um método de síntese de evidências, ele mapeia conceitos, tipo de evidências e lacunas e pesquisa. E, além disso, ele utiliza
ela é utilizada quando o tema ainda é amplo ou pouco explorado. Significa o quê? Que quando o tema é heterogêneo, ainda é disperso na literatura e pouco explorado, que é um tema ainda que está ainda em desenvolvimento, ascendente, emergente, e permite a revisão incluir vários tipos de estudos, tanto a literatura base científica, primária, como os estudos secundários, exatamente porque ela tem a tendência realmente a mapear a literatura. E por que realizar uma revisão de escopo, né? Então, existem várias razões para realizar a revisão de escopo. Dentre elas, nós temos mapear as evidências existentes, identificar lacunas na literatura, explorar conceitos e definições, analisar tipos de revisões disponíveis e apoiar o desenvolvimento de pesquisas futuras ou revisões sistemáticas ou outras revisões. Então, tem exatamente várias razões de fazermos a revisão de escopo. E em áreas emergentes, como a saúde digital e as tecnologias em saúde, a revisão de escopo é particularmente relevante. É importante diferenciarmos dois tipos de revisões que são muito utilizadas no meio acadêmico, que é a revisão de escopo e a revisão sistemática. A revisão de escopo, ela tem uma pergunta ampla, enquanto a revisão sistemática é uma pergunta específica. A revisão de escopo tem essa pergunta ampla, por quê? Porque ela tenta mapear a literatura, enquanto que a revisão sistemática, a abordagem dela é fazer uma avaliação sobre a eficácia de determinadas intervenções, verificar a eficácia, efeito de determinada intervenção. E, para isso, a revisão de escopo, ela inclui vários tipos de estudo. No entanto, a revisão sistemática ela está direcionada a determinados estudos, como ensaio clínico randomizado. A revisão de escopo ela não foca na resultados de estatísticas, análise estatística, enquanto a revisão sistemática ela pode incluir uma análise estatística que chamamos de meta-análise. Atualmente, nós temos 2 referenciais metodológicos que são amplamente utilizados na condução da revisão de escopo, que é o Manual de Síntese de Evidências JBI, e que esse manual ele fornece todas as orientações detalhadas de cada etapa da condução da revisão de escopo. E, segundo, nós temos o Prisma Scope Review, que é uma extensão do Prisma focado para a revisão de escopo, que ele vai orientar a transparência na apresentação dos resultados. Segundo o JBI, nós temos várias etapas estruturadas para fazer uma revisão de escopo, elaboração de uma revisão de escopo. Ela inclui definir objetivo e pesquisa, estabelecer critérios de inclusão, planejar estratégia de busca, buscar as evidências, selecionar os estudos, extrair os resultados, analisar e sintetizar esses resultados, apresentar os achados e, por final da etapa, é resumir essas evidências, apresentando as conclusões e as implicações dessa descoberta para a prática clínica. Essas etapas garantem o rigor metodológico e transparência no processo da revisão. Importante também elencar que JBI ela padroniza o desenvolvimento de um protocolo antes mesmo de ser feito o relatório final da revisão. Por que se fazer esse protocolo? Porque é uma etapa fundamental e obrigatória que deve ser realizada a priori, ou seja, antes do início da revisão propriamente dita. Esse documento é um plano detalhado que predefine os objetivos, os métodos e critérios do estudo. Por quê? Porque ele vai garantir uma transparência do processo e mitigar vieses metodológicos. Então, para isso, nós temos que fazer esse protocolo antes mesmo de fazer o relatório final da revisão de escopo. E qual a importância, né, de fazer esse protocolo? Porque ele vai garantir a transparência,
Essa transparência ele vai facilitar com que outros pesquisadores possam replicar esse mesmo estudo, essa mesma revisão, caso desejam. Ele vai determinar que duplicatas sejam desnecessárias, vai impedir que existam estudos iguais sendo realmente feitos ao mesmo tempo. O protocolo ele vai seguir PRISMA Scope Review, que é exatamente a extensão do PRISMA, para garantir que o relato esteja em conformidade com os padrões internacionais e, além de todo, transparência, está elaborado conforme o PRISMA, ele tem que ser registrado. Por que registrado? Porque o registro vai garantir que ele esteja sendo visualizado e que outros pesquisadores que queiram fazer a sua pesquisa, ele vai ver que já tem alguém fazendo aquele mesmo tema. Os registros Próspera, atualmente a plataforma Próspera não aceita registro de revisão de escopo, mas nós temos outras alternativas, que é o Open Science Framework, OSF, ou Freeze Share. E também nós temos revistas periódicos que aceitam revisão, protocolo de revisões. Dentre elas, nós temos até a revista do Instituto, que é o JBI. Nosso protocolo do projeto GAT1, ele foi registrado na plataforma Open Science Framework OSF. Ele já tem o nosso registro. Isso significa o quê? Que se qualquer outro pesquisador quiser fazer o mesmo tema, ele já vai ver que nós já estamos elaborando para não ter duplicidade, exatamente pela transparência. Agora, iremos abordar quais, de forma geral, o protocolo da revisão de escopo, ele inclui elementos estruturais, sistemáticos, que são esses elementos, o desenvolvimento do título e da pergunta da pesquisa, a introdução, critérios de inclusão, estratégia de busca, seleção da fonte de evidências, extração de dados, análise das evidências e apresentação dos resultados. Então, o protocolo, segundo JBI, tem que ter essa estrutura para poder ser validado e registrado. Agora, eu vou falar, a partir desse momento, o que vem ser cada estrutura do protocolo e, logo após, eu vou mostrar o nosso protocolo, a prática, como foi que nós fizemos, a partir do nosso objeto geral do GAT1, que lembra que é exatamente fazer o monitoramento de pessoas que têm problema de apneia obstrutiva do sono, dentro do uso do tratamento CPAP. Então, a partir disso, nós fizemos o protocolo com o olhar, seguindo os passos metodológicos JBI. Então, o que o protocolo tem que ter? Tem que ter o título. Esse título ele tem que estar conectado ao PCC, que é População, Conceito e Contexto. E o título também ele tem que sinalizar que é um protocolo de revisão de escopo. Quando você vai fazer o relatório final, você tira parte protocolo, porque ele já não vai ser mais o protocolo, ele já vai ser o artigo propriamente dito, e coloca-se só a revisão de escopo. Então, vocês vão ver que, seguindo o protocolo, quando você vai fazer o relatório final, então já tem mais da metade do processo já feito. Então, por isso a importância do protocolo ser pré-definido. Então, vamos lá. Está aqui o nosso protocolo real. Título e pergunta. Então, cada vez que eu mostrar uma etapa do protocolo, eu vou vir com o nosso protocolo, que é uma das atividades do processo do GAT1. Então, formando a pergunta, vocês vão ver que eu vou falar a partir da pergunta até chegar ao título. Por quê? Porque geralmente o nosso protocolo surge da pergunta e depois formulamos o título. Então, a pergunta ela está estruturada dentro do PCC, o que vem ser a nossa população. A nossa população são pessoas com apneia obstrutiva do sono. O que é o nosso conceito que nós vamos estudar? Tecnologias digitais para o monitoramento e acompanhamento. E o contexto? O contexto está dentro do tratamento clínico com CPAP em vários cenários de saúde. Então, a partir disso, nós criamos a nossa pergunta da pesquisa. Quais as evidências sobre as tecnologias digitais utilizadas para o monitoramento e acompanhamento das pessoas com apneia obstrutiva do sono em tratamento com CPAP?
utilizadas em diferentes contextos de saúde. Então, a partir da pergunta, fazemos o nosso título. Tira a parte de quais as evidências sobre as e colocamos somente tecnologias digitais para o planejamento e acompanhamento de pessoas com apneia obstrutiva do sono em tratamento com pressão positiva contínua nas vias aéreas. Protocolo de revisão de escopo. Eu sinalizei de cor para vocês observarem que dentro do título, como demanda JBI, tem que estar o PCC. Então, a parte azul, conceito, a parte verde é a população e a parte amarelinha é o contexto. Então, vocês verem que a gente tem que seguir exatamente aquele passo metodológico que aborda JBI. Então, a partir daí, nós vamos para outra etapa da formulação, que são elementos, que é da introdução e dos critérios de inclusão, que são outras etapas do protocolo. A introdução, ela tem que ter o quê? Uma justificativa clara. Por que você está fazendo aquele trabalho? Né? Por quê? Então, ela tem que explorar esses objetivos e abordar a revisão e dizer por quê. Por que é uma revisão de escopo e não outro tipo de revisão? Então, na introdução, tem que estar claro isso. Também, nós temos que ter o critério de exclusão. Esses critérios devem detalhar as características de formas evidentes que serão incluídas. Quais são os estudos que serão incluídos no nosso trabalho, na nossa pesquisa? E justificando a escolha. Você vê que os critérios de exclusão também estão dentro do PCC, justificando a escolha da população, dos conceitos centrais e dos contextos específicos explorados. Vamos agora analisar o nosso projeto, da forma da introdução. O que foi que nós contextualizamos na introdução do nosso projeto? Nós contextualizamos exatamente que a apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença altamente prevalente, que CPAP é o tratamento padrão, mas qual é o desafio clínico? Que tem uma baixa adesão ao CPAP, e nisso o que a gente aborda? Que é uma intervenção emergente, as tecnologias digitais, que elas podem possibilitar esse acompanhamento. Então, qual seria a lacuna da nossa introdução? Que as evidências sobre essas tecnologias ainda estão dispersas. Por isso, a necessidade de fazer a revisão de escopo para mapear as evidências disponíveis sobre as tecnologias digitais no monitoramento e acompanhamento do CPAP. Aí você veja que a nossa revisão é relevante, porque ela vai buscar responder essa lacuna. Dentro dos critérios de inclusão, que foi que nós colocamos no nosso protocolo, veja que a gente está seguindo também o PCC, P de população, pessoas com apneia. O conceito são as tecnologias para monitoramento e acompanhamento. E quais seriam essas tecnologias? Aplicativos móveis, plataformas digitais, telemonitoramento, inteligência artificial, chatbot, dispositivos vestíveis e outras tecnologias que possam exatamente trazer esse monitoramento e esse acompanhamento no cuidado dessas pessoas. Qual foi o nosso contexto? Tratamento clínico com CPAP. O tratamento clínico com CPAP é o tratamento ouro, mas existem outros tratamentos. Só que a nossa pesquisa está focando só tratamento clínico com CPAP. E em diversos cenários do cuidado, que pode ser atenção primária, secundária, terciária, pode ser na clínica particular, clínicas especializadas e também no ambiente domiciliar. Então, nós contextualizamos os nossos critérios a partir disso. E, além disso, nós vamos incluir estudos primários, tanto qualitativos quanto quantitativos, estudos secundários, que é a literatura cinzenta, sem restrição de tempo e idioma. Viemos para outra etapa do protocolo, que seja a estratégia de busca e a seleção das fontes. A estratégia de busca ela deve ser exaustiva, porque ela deve mapear, como a gente diz, realmente buscar em todas as bases de dados científicos e literatura cinza para responder o seu objetivo, para você tentar elucidar aquele seu tema. E apresentando também um rascunho dessa estratégia dentro do protocolo. A seleção das fontes o processo deve ser realizado de forma independente, por meio de pelo menos 2 revisores, exatamente para ter a transparência
e para ter o critério de elegibilidade, porque 2 revisores podem ser até mais. Nessa seleção, vale a pena, nesse momento, a gente falar que existe para essa seleção de fontes gerenciamento de referências. Por quê? Porque quando você vai pegar um tema amplo, pode você ter vários, inúmeros artigos. Então, como é que você vai organizar para fazer essa seleção, para fazer a triagem, a leitura? Então, existem fontes que são direcionadas pela inteligência artificial que nos ajuda nesse momento. Eu trouxe alguns exemplos: Zotero, EndNote, Medline e Ryan. Né? Então, a nosso protocolo, o nosso projeto, a nossa equipe está usando o Ryan para fazer toda essa triagem. Porque o Ryan, ele é considerado atualmente o padrão ouro para a triagem de títulos e resumos. Ele facilita também a cegueira, como a gente diz, cada revisor ele de forma independente, sem saber o que o outro está escolhendo, sem saber se o que o outro está incluindo ou excluindo, né, de forma separada. E também o Ryan, além como o EndNote, ele tira as duplicatas. Mas nesse momento, realmente, nós estamos usando o Ryan do nosso processo. Então, partindo já para o nosso protocolo real, falando da estratégia de busca. Então, o que foi que nós utilizamos na estratégia de busca? Nós utilizamos a estrutura PCC associada ao método ECCU, que vem a ser extração, conversão, combinação e uso de termos. Nós usamos, como vocês verem que tem que ser uma ampla, né, uma busca ampla, nós usamos várias bases de dados científicas, Medline, Scopus, Web of Science, Embase, Lilix, Nahal, Cochrane. E para a literatura cinzenta, nós usamos o Google, usamos a plataforma de biblioteca Teses e Dissertações, usamos o catálogo de teses e dissertações CAPES e também usamos a plataforma de tese e dissertações internacional. Então, para vocês verem que a gente realmente fez uma busca, está fazendo uma busca ampla para poder falar do nosso tema. Os termos nós usamos, tem bases que usam termos certos, como mesh, entry, então nós usamos todos esses vocabulários, desk, mesh, entry, e termos livres. E também utilizamos os operadores booleanos, combinado end-to-end e o OR, exatamente para fazer a estratégia para buscar nossos artigos. Então, a outra parte do nosso protocolo que nós temos como atividade é a seleção das fontes. Então, a seleção das fontes, como eu já falei anteriormente, foi exportada para a plataforma Ryan, porque ela vai nos facilitar a remoção de duplicatas, a organização das referências e triagem dos estudos. A primeira etapa que a gente faz de forma independente, com 2 revisores, e pode ser mais do que dois revisores, é a leitura de títulos e resumos. Depois disso, tendo conflito entre o terceiro revisor. Pronto, terminou essa primeira parte. Aí continua, depois escolheu, vai ler o texto na íntegra, todo o artigo. E isso com foco no objetivo. A gente não pode esquecer do objetivo central do nosso protocolo. Fez a leitura, buscou, teve também conflito no texto completo, busca o terceiro revisor. Depois de escolha de todos os artigos que vão entrar, selecionar os documentos, a gente vai buscar de cada documento desse as referências. Será que alguma referência daquela também pode entrar, pode ser selecionada? Ela responde o nosso tema? Se sim, também vai ser incluso na amostra da revista. E nós utilizamos, diante disso, nós vamos passo a passo já preenchendo o fluxograma Prisma. O fluxograma Prisma, ele tem vários, mas nós vamos utilizar aquele que tanto fala da base científica como fala da base secundária. Voltando ao protocolo das estruturas, que é a extração de dados e análise e apresentação dos resultados. Vejam, percebam o que eu estou fazendo, pegando o elemento estruturado do protocolo e logo em seguida estou mostrando a parte prática do nosso protocolo, que é uma das atividades do nosso projeto GAT1.
Então, o que é a extração de dados? O uso de um formulário da extração piloto para capturar variáveis relevantes, como autores, ano de publicação, país e resultados que respondam às perguntas da revisão. Depois da extração de dados, nós temos que fazer essa análise e a apresentação dos resultados. É tipicamente descritiva, não visando a síntese estatística ou análise temática profunda. Os resultados devem ser apresentados em formatos visuais, como tabelas, diagrama, fluxo prisma e mapas de evidências. Voltando para o nosso protocolo real, é a extração de dados realizados por 2 revisores de forma independente. Usamos uma planilha Excel para fazer o instrumento baseado no JBI. Os dados coletados, esse planilha Excel, ela foi dividida em várias abas e dentro dessas abas contextualiza característica do estudo, perfil dos participantes, tipo de tecnologias utilizadas, resultado das intervenções e contexto de cuidado. Além disso, nós temos aspectos adicionais, que é a ferramenta de extração, que pode ser ajustada durante o processo. O contato também com outros autores, porque pode ser que na hora que você está fazendo a extração de dados não fique algo duvidoso, que você não entendeu. Então, você pode, aquele autor correspondente, entrar em contato com ele para poder tirar algumas dúvidas. Ou então também algum artigo que você não encontrou na íntegra, que às vezes não tem totalmente, você pode também entrar em contato com o autor. Em relação à análise e apresentação dos resultados do nosso protocolo. Na revisão de escopo, os resultados geralmente são apresentados por meio das síntese descritivas e narrativas. A apresentação dos resultados será em quadro, com características de estudo, agrupamento das evidências, discussão por categorias temáticas. Então, vocês viram que eu fui tanto falando da estrutura do protocolo JBI, como também fui dando a prática do nosso protocolo real, que já está registrado no nosso IBS. Quem quiser dar uma olhada lá, podem buscar e vocês já vão ver na íntegra o nosso protocolo. Agora, é importante diferenciar 2 produtos da revisão de escopo, porque eu venho falando, primeiramente, do protocolo. Mas a revisão de escopo, ele tem 2 vertentes. Ele tem o protocolo e tem o relatório final. Relatório final, que é exatamente o artigo, aquele artigo já pronto para ser publicado, que a gente também tem que desenvolver. Então, o protocolo, ele descreve o planejamento metodológico da revisão, enquanto que o relatório final apresenta os resultados obtidos após a execução da revisão. Então, esse slide aí vocês vão ver que ele está com uma cor diferenciada. Por quê? Porque o que tem de azul é o que vai acrescentar, além do protocolo, o relatório final ele tem que ter um resumo, ele tem que ter os resultados, discussão, conclusões e recomendações. E, além disso, elementos administrativos e apêndices, como conflito de interesse, financiamento, os agradecimentos, as contribuições, as referências e os apêndices. Então, o relatório final, ele é bem mais contextualizado do que o protocolo. Vou aqui agora passar um pouco sobre o relatório final, o que preconiza o JBI. Títulos e autores, os títulos e os autores. Os títulos ele não vai diferenciar do protocolo, ele vai seguir o mesmo padrão. O resumo estruturado, ele deve fornecer uma síntese que inclua contexto, objetivos, critério de elegibilidade, fontes de evidências, métodos de mapeamento, resultados e conclusão. Vocês vejam que dependendo da revista que vai ser publicado, o resumo ele tem que contextualizar ou essa estrutura ou além dessa estrutura. Vai depender também do periódico que vocês vão publicar a revisão de escopo. A introdução também não diferencia do protocolo, ele tem que ter uma justificativa clara, ele tem que ter uma abordagem adequada, a pergunta precisa e está alinhado com o seu elemento temático. O relatório também ele tem que ter os critérios de inclusão, que também não vai diferenciar do protocolo. A estratégia de busca vai ser mais detalhado.
A seleção e extração de dados, que deve detalhar o processo de triagem e seleção das fontes, preferencialmente realizado por 2, não pode ser menos do que 2, e o método de extração. Ainda continuando o relatório, as etapas que tem que ter o relatório final, os resultados, ele deve ser apresentado pelo fluxograma Prisma. Ele tem que estar lá, por isso que é importante, na hora que você já está fazendo a extração, a triagem, você já ir fazendo esse registro. Quantos artigos, base científica, quantas referências entrarem, você já ir sinalizando no fluxograma Prisma. O que é que nós vamos ter que ter além disso? A discussão. Então, a partir dos seus achados, você vai fazer uma discussão. Nessa discussão, você deve resumir os principais resultados, conceitos, lacunas identificadas, relacionando com os objetivos da sua revisão. Como sempre eu estou dizendo, o olhar para responder o seu objetivo, de desvelar a sua lacuna que você está tentando encontrar. Aí também nós temos que ter a conclusão e as recomendações, que é uma interpretação geral dos seus resultados e discute as implicações da pesquisa futuras, prática clínica. É importante notar que as revisões de escopo frequentemente focam em identificar lacunas de conhecimento, em vez de fornecer recomendações definitivas para uma prática clínica. Também nós temos no relatório final conflito de interesse e financiamento, que deve ser declarada todas as fontes de apoio financeiro, se teve algum projeto que financiou essa pesquisa, e potenciais conflitos. Se algum autor desse tema específico tem algum conflito de interesse, também tem que ser dito nesse momento. Os agradecimentos são para pessoas que não contribuíram para a escrita, para a elaboração do manuscrito, mas a contribuição que ela deu em algum momento. As contribuições também de cada autor, que cada autor fez, o que foi que ele fez a contextualização, a revisão do rascunho, o feedback, então isso também tem que estar descrito. As referências e os apêndices. Geralmente, os apêndices, eles são as estratégias de busca, eles são aquelas listas dos artigos, porque às vezes são muitos artigos. Então, esses apêndices são os materiais formados que não cabe dentro de um artigo, porque o artigo, geralmente, dependendo da revista, ela tem uma quantidade de palavras, tem uma quantidade de laudas. Então, esses apêndices vêm exatamente para estar dentro lá na hora da submissão. Entre os principais desafios na condução de uma revisão de escopo, temos a construção da pergunta, que você vê que é fundamental você fazer uma pergunta bem elaborada, dentro do que você quer buscar, dentro do que você quer ver a lacuna do conhecimento. O desafio também é você ter o grande volume de artigos. Se o tema é muito amplo, geralmente você vai ter grande volume de artigos, de materiais para fazer essa leitura, para fazer a seleção. Padronizar, um desafio também é a padronização da triagem. Por isso é importante, quando você vai fazer a triagem com 2 ou mais revisores, você fazer um teste piloto. Você faz aquela seleção de alguns artigos e depois você junta os revisores e vê o que realmente tá, aquela seleção, aquela leitura está visando o seu objetivo. Por isso é bom ter um desafio, é a padronização da triagem. E depois a organização da extração dos dados. Por isso que é importante a gente ter as tecnologias que nos ajudam nessa extração dos dados. Porque são muitos artigos, pode ser selecionado vários artigos e fazer essa organização também é um desafio. Por isso, o planejamento e a organização metodológica são fundamentais para a condução da revisão. Algumas recomendações práticas incluem: planeje bem a pergunta de pesquisa, documente todas as etapas, utilize ferramentas digitais e trabalhe sempre com mais de um revisor. Então, já é um protocolo, uma abordagem
demanda ser mais do que um revisor. Então, você vai ver que uma revisão de escopo, ele não vai ter, no mínimo, mais do que mínimo 2 revisores, 2 autores, porque com certeza esses revisores fazem parte da autoria. E como mensagem final, reforçamos que a revisão de escopo é uma ferramenta poderosa para mapear o conhecimento científico e orientar novas pesquisas, como também planejamento adequado e uso de ferramentas digitais. O processo torna-se mais organizado e eficiente. Agora eu quero agradecer mais uma vez todos que estão aqui nos assistindo. Espero que este minicurso possa contribuir para ampliar o conhecimento sobre as revisões de escopo e sua aplicação na pesquisa em saúde. E agradecer novamente a pesquisa e estar dentro desse programa PET Digital Saúde a contribuir com o cuidado.